Olá pessoal, meu nome é Yasmin Castagnário e hoje então eu vou apresentar para vocês a parte 3 da aula 10, referente a forças. E hoje então eu vou tratar de duas forças específicas, sendo elas então a força normal e a força de atrito. Então, o que é a força normal e como que ela surge, né? Então, a força normal, ela é uma reação da superfície. Então, ela é sempre perpendicular à superfície. O que isso significa? Sempre vai formar o ângulo de 90 graus com a superfície. A gente pode pensar, então, que ela tem a mesma magnitude da força exercida contra a superfície, porém no sentido contrário. Nesse exemplo aqui, a gente só tem a força normal e a força peso atuando. A gente tem alguns dados nesse exemplo, então o livro, né, ele tem massa de 5 quilos, a gravidade a gente vai considerar como sendo 9,8 metros por segundo ao quadrado e que esse sistema, então, está em repouso. Então, como é que a gente faz para calcular a força normal? Nesse caso, por não ter movimento, o somatório de forças em Y é igual a zero. Então, as únicas forças atuando nesse sistema, elas são opostas, então é a normal menos a peso, igual a zero, que elas são equivalentes. Então, a normal é igual a peso, e relembrando, então, como a gente calcula a força-peso. Para calcular a força-peso, a gente multiplica a massa pela aceleração, e nesse caso, a aceleração é a gravidade. Então, a gente tem aqui que a normal é 5 kg, né, de massa, vezes 9,8, que é a gravidade. Então, a gente tem a normal nesse sistema sendo 49 newtons. A gente pode calcular a força normal em um plano inclinado também, e segue a mesma regra. A normal sempre forma um ângulo de 90 graus com qualquer superfície, seja ela inclinada ou não. Nesse caso, a gente vai utilizar os mesmos dados do exercício anterior, e aqui a gente tem então a massa de 5 kg, a gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, e agora de diferencial a gente vai ter um ângulo de 15 graus, e esse sistema então ele está em repouso. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai precisar decompor vetores. Aqui eu roteirinei a imagem para que vocês possam ver o porquê que a gente tem que decompor o vetor peso. E eu lembro aqui, então, que a gente só pode fazer somatórios quando as forças estão no mesmo eixo. Então, nesse caso, a gente precisa ter um PY para fazer somatório com a normal, descobrindo, então, qual é o valor da normal. Então, aqui eu vou utilizar o seno para calcular o PX. Então, vai ser seno igual ao cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto é o PX e a hipotenusa é a força peso. Então, reorganizando isso, vai ficar PX igual ao seno de 15 vezes a gravidade vezes a massa, obtendo, então, um PX de 12,7 newtons. Então, agora, para calcular o PY, a gente vai usar o mesmo fundamento de antes, porém, ao invés do seno, a gente vai utilizar o cosseno. Então, o cateto adjacente, ele é o PY e a hipotenusa é o peso. Então, a gente vai reorganizar isso. Então, a gente tem PY igual cosseno de 15 vezes a gravidade vezes a massa, obtendo, então, um PY de 47,3 newtons. Aqui, então, eu atualizei os dados já com o PX e com o PY. E agora, então, a gente vai descobrir a força normal. Então, como que a gente calcula essa força normal? O sistema ele ainda está em repouso, então o somatório de forças em Y também é zero. Então, nesse caso, vai ser a normal menos PY, que a gente já calculou, igual a zero. E, então, a normal é igual a PY a gente já calculou. Então, essa força normal é de 47,3 newtons. Agora que a gente já sabe, já aprendeu a calcular a força normal, a gente vai aprender o que é e como que a gente calcula a força de atrito. A força de atrito ela é sempre contrária ao movimento. A gente pode pensar que ela vai impedir o movimento, né? Ela vai dificultar um pouquinho o movimento. E ela possui, então, 3 propriedades, sendo ela quando o objeto ele está parado, né? Então, significa que a força de atrito ela é superior à força exercida. Então, nesse caso, não tem movimento. Quando as forças elas são iguais, significa que a força de atrito e a força exercida possuem o mesmo valor. E é importante a gente saber essas forças iguais para saber quanto de força a gente precisa depositar, a gente precisa aplicar em um móvel, em um corpo, para que ele entre em movimento. E quando o corpo está em movimento, então propriamente é bem sugestivo esse nome, então é quando o corpo já está em movimento em uma superfície. E para isso, então, para a gente calcular essa força de atrito, a gente utiliza o coeficiente de atrito, que a gente chama de μ, vezes a normal. Então, a gente tem dois tipos de atrito aqui. O atrito estático,
que é o mi estático, que é quando o corpo está parado ou com incidência de movimento, ou seja, quando ele está iniciando o movimento. E a gente tem também um atrito cinético ou mi cinético, que é quando o corpo já está em movimento. E por definição, então, a gente tem que o mi estático, ele é maior que o mi cinético. A gente pode pensar que quando a gente vai empurrar um móvel, empurrar um guarda-roupa, por exemplo, a gente tem que aplicar mais força para que esse móvel entre em movimento do que para que o móvel continue fazendo seu movimento depois, né, de já estar em movimento. Bom, aqui a gente tem o exemplo 1 e os dados, eles são basicamente os dados de antes, porém agora adicionando o mi estático e o mi cinético. Então, a gente tem a massa de 5 kg, a gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, o mi estático de 0,50 e o mi cinético de 0,25. Qual a força necessária para iniciar o movimento? Então, a gente vai considerar aqui que a normal seja 45 newtons, porque a gente já calculou anteriormente. Então, aqui, nesse sistema, como está em repouso, ele vai iniciar o movimento. Então, a gente considera que o somatório de forças é zero. Então, as únicas forças no eixo X são a força aplicada menos a força de atrito, né? A força de atrito sendo oposta à força aplicada. Então, a força é igual à força de atrito, e para calcular o atrito, então, a gente utiliza o mi estático, porque ele vai iniciar o movimento, né? Ele está parado, vezes a normal, obtendo, então, uma força de 22,5 newtons. Então, o que isso significa? Se eu aplicar uma força inferior a 22,5 newtons, o móvel, o objeto, ele não entra em movimento. Mas, se eu aplicar uma força de 22,5 ou superior, esse objeto ele começa a entrar em movimento. E aí, quando ele entra em movimento, a gente tem outra força que a gente precisa fazer para que ele continue em movimento e que ele não pare. Então, agora, né, a gente tem outra pergunta aqui, que é qual a força necessária para manter o movimento. Então, a gente vai considerar a aceleração constante, e nesse caso, o somatório também é zero. Então, a gente tem F menos Φ igual a zero. Então, a gente tem que a força é igual à força de atrito. E agora, a gente vai utilizar o mi cinético, porque ele já está em movimento, vezes a normal. Então, a gente utiliza 0,25 vezes a normal de 45. A gente obtém, então, que a força necessária para que o móvel continue em movimento constante é de 11,25 newtons. Então, como eu já falei, vamos interpretar, então, esse resultado. Se eu aplicar uma força menor que 11,25, esse objeto ele vai parar e eu vou ter que aplicar novamente uma força de 22,5 para que esse objeto entre em movimento. Então, por isso que a gente tem por definição que o mi cinético, então, ele é menor do que o mi estático. Então, a gente precisa aplicar uma força menor para que o movimento continue do que quando a gente inicia o movimento. Então, aqui a gente tem as referências bibliográficas. A gente se baseou para fazer esses slides, né? Essa aula para vocês através do Halliday, volume 1, edição 8. E aqui, então, estão os nossos veículos de comunicação. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que tenha ficado claro para vocês. A gente também vai deixar uma lista de exercícios aqui embaixo para que vocês possam estar colocando esses conhecimentos em prática. Então, muito obrigada aí e até a próxima.